Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações, sejam bem-vindos a mais um encontro quando estamos estudando saúde emocional. Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que sempre esteve presente na vida dos seres humanos, na vida dos animais irracionais, um assunto que sempre esteve presente e está muito presente neste período que estamos vivendo. Quero falar sobre luto, é isso mesmo. Eu sei que é um assunto que só em pensar nele produz em nós alguns sentimentos desagradáveis, mas ele faz parte da nossa história e não tem como não falar sobre este assunto. No estudo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que é luto, situações que podem acontecer durante o luto, fases do luto, tratamento específico se houver necessidade, como superar o luto e, por último, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte. Vamos orar, pedir a Deus que nos oriente para que nós possamos entender o estudo desta noite. Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, porque nós precisamos da tua misericórdia e pedimos que teu Espírito nos ilumine para que possamos entender tudo aquilo que vamos ouvir e que teu Espírito nos ajude a colocar em prática as lições que vamos aprender com o assunto que vamos estudar nesta ocasião. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Em minhas considerações iniciais, eu quero dizer que a vida é um ciclo em que é preciso ser capaz de compreender cada uma de suas etapas. E é quando a morte chega que nos deparamos, talvez, com a maior delas. Afinal, o que será que acontece depois da morte? O que aguarda cada um de nós depois da morte? Para quem fica, a morte ela pode ser sinônimo de luto, tristeza, mas também pode ser sinônimo de superação. Pode ser uma nova oportunidade, um novo começo para aquela pessoa que ficou. Mas o que é luto? Quero apresentar 3 conceitos. Primeiro, a palavra luto vem do latim e significa um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. Então, no latim, ela significa um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. Para a psicologia, o luto está ligado aos processos que envolvem perdas em diversos contextos. Podem ser muito mais abrangentes do que simplesmente a morte. Cito como exemplo um emprego que você perdeu, uma oportunidade que você perdeu. Tá? Para a psicologia, luto ele abrange vários outros contextos que não seja só a morte. Só que o luto é a angústia por uma perda de alguém ou ente querido, tá? Que morreu. É um processo emocional e sentimental que vivencia a ausência e o vazio causado pela perda. Tá? Que situações podem acontecer durante o luto? Eu quero compartilhar com vocês algumas situações que podem acontecer no período de luto. Pode surgir crise de ansiedade, a pessoa pode ficar ansiosa, pode surgir crise de estresse,
reações de depressão ou isolamento, melancolia, crises de raiva, insônia, ou seja, dificuldade para pegar no sono, para dormir, choro sem motivo aparente, desânimo para realizar as tarefas do dia a dia. Me perdoe. Então, estas são algumas situações que podem surgir durante o período chamado de luto. Meu objetivo neste estudo é falar sobre o luto que é produzido pela morte de alguém que nós amamos muito, gostamos muito. Eu quero falar deste luto. Existe o que alguns psicólogos chamam de fases do luto. Tá? Uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross elaborou alguns estágios que caracterizam o processo do luto. É claro que não tem que seguir exatamente a ordem que vou compartilhar com vocês, mas foi elaborado estas fases do luto aí. Por mais que a morte seja a única certeza que nós temos na vida, lidar com ela nunca será uma tarefa fácil. Afinal, quem está preparado para ver alguém querido partir? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Por mais que já saibamos, por mais que estejamos aguardando que aquilo vai acontecer com um parente, com alguém da família, com um amigo, mas nós de fato não estamos preparados para este momento. Em alguns casos, o luto pode ser vivenciado até antes do adeus, até antes da morte. Casos como parentes, amigos, familiares que estão com alguma doença grave ou estão em fase terminal da vida deles. Para enfrentar e superar esse momento, é muito importante que você conheça cada fase do luto que eu vou compartilhar com vocês. Vale ressaltar que nem todas as pessoas poderão vivenciar todas estas fases, mas alguma delas você vai vivenciar, eu vou vivenciar, nós vamos vivenciar. Vamos lá. Fases do luto. São 5 fases, segundo a psiquiatra Elizabeth. A primeira fase é a fase da negação. A negação é a primeira fase que uma pessoa se submete quando ocorre o falecimento de alguém da família, de alguém querido, ou quando ela passa por um momento traumático de perda. Nesta fase, é comum que muitas pessoas não queiram acreditar que de fato a morte aconteceu, que de fato ela perdeu aquela pessoa para a morte. Com isso, muitos acabam por se isolar e preferem não tocar no assunto. É um momento de grande dor. A pessoa prefere se isolar e não quer tocar nesse assunto. Cada pessoa age de uma maneira diferente. Muitos encontram um jeito de não encarar a realidade da perda deste ente querido, chegando ao ponto da pessoa não acreditar que a morte dessa pessoa querida é real. É nesta fase da negação que surgem algumas frases ou expressões como: isso logo vai passar. Ou então, estou vivendo um pesadelo e quando este pesadelo passar, tudo vai voltar ao normal. Ou então, tudo sempre se resolve, há uma solução para tudo. Isso também que estou vivendo vai se resolver. A negação se torna uma alternativa que a pessoa encontra para ignorar a situação que ela está vivendo, que é a situação de perda deste ente querido, desta pessoa que ela tanto ama.
essa fase do luto é muito comum em casos de morte. Ela é muito comum, tá? Segunda fase é a fase da raiva. A segunda fase do luto é a raiva, como eu já disse. Neste momento a pessoa se dá conta de que não adianta mais negar ou deixar a sensação de perda passar desapercebida. Ela está convicta de que realmente aquela pessoa morreu, faleceu. E por isso ela se sente com raiva. É um período em que ela já se convenceu que o fato da morte aconteceu. Com isso, no lugar da negação, entra o sentimento de raiva. Raiva pelo momento em que está enfrentando. É natural, neste momento, nesta fase, que a pessoa procure algo, alguém ou a si mesmo para ser responsabilizado pela perda dessa pessoa querida. Observe. É neste momento, é nesta fase chamada raiva que surgem as frases: se eu tivesse feito isso, talvez ele, talvez ela não tivesse ido embora, não tivesse partido, não tivesse morrido. É aquela sensação de impotência. E também surge uma outra expressão: porque eu não dei mais enquanto ele, enquanto ela estava viva. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me dediquei mais? E também surge a frase: com tanta gente ruim no mundo, por que Deus tinha que levar ele? Por que Deus tinha que levar ela? Com tanta gente ruim no mundo, por que isto está acontecendo comigo? São algumas perguntas, são algumas expressões que surgem nesta fase do luto chamada de raiva. Terceira fase, a negociação. Após vivenciar o estágio de raiva e negação, a pessoa enlutada tende a entrar na fase da negociação, período em que ela começa a fazer acordos, tais como: vou ser uma pessoa melhor, vou cumprimentar as pessoas, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou ser uma pessoa mais educada, vou tratar melhor aquelas pessoas que vivem comigo. Eu acho que você já ouviu isto, não ouviu? Também ela poderá falar: Deus me dê saúde até que meu filho cresça. Isto poderá acontecer ou poderá ser expressões de uma pessoa que está doente e ela deseja que Deus dê saúde a ela até que ela consiga criar o seu filho e que ele chegue a uma fase adulta. Também poderá acontecer: vou mudar meu comportamento e tudo vai se resolver. Então são alguns acordos que ela tenta fazer, algumas promessas que ela tenta fazer para que ela possa superar esta fase, este período de luto. Nesta fase, chamado de negociação, a pessoa começa a negociar o que vai fazer para o luto passar, para que ela possa suportar esta dor produzida pelo luto. Neste período, grande parte das pessoas se apegam a religiões, se apegam à fé em Deus, a fé em outras coisas. É neste período que a pessoa está muito vulnerável, que ela começa a se apegar ao sobrenatural. Quarta fase do luto é a fase da depressão ou isolamento. Neste período, sentimentos como tristeza, vazio, melancolia e isolamento são comuns. A pessoa percebe que por mais que tenha tentado negociar
a perda, ela permanece ali. Ela já fez promessa de que vai ser uma pessoa melhor, já fez promessas de que vai mudar a situação, mas ela percebe que aquela situação é real. Ela percebe que aquela pessoa que ela ama morreu, partiu, ela perdeu aquela pessoa. Surge neste momento frases como eu me odeio, como se ela começasse a se responsabilizar por aquela situação, o que eu falei no ponto anterior. Eu nunca mais vou ser feliz. Isso acontece muito com pessoas que tiveram uma vida em comum por muito tempo. E em um dado momento, um dos cônjuges parte. Então ela fala, eu nunca mais vou ser feliz. É nesta fase que podem surgir expressões também como esta dor nunca vai passar. Eu não sei se você já ouviu ou já falou, eu já ouvi pessoas neste período de luto, elas falarem, a dor que estou sentindo, ela é tão profunda, ela é tão terrível que eu não a desejo a ninguém. Eu creio que você já ouviu estas expressões. É neste período aí, é nesta fase chamada de depressão, que estas frases podem surgir. É nesta fase ainda que costuma ser comum o isolamento por parte do enlutado. Ele não quer conversar com ninguém, ele quer ficar sozinho. É um momento que deve ser respeitado. A gente deve respeitar este momento. Se a pessoa não quer falar do assunto, não vamos insistir. É importante que nesta fase da depressão, as pessoas mais próximas observem o comportamento da pessoa enlutada e dê o máximo de atenção possível. O período de duração de luto é muito relativo. Este período de dor, para alguns, ele poderá durar dias, semanas, para outros talvez anos. Por isso que é importante aquela pessoa que está próxima da pessoa enlutada, ela observe, porque se este período durar por muito tempo e a pessoa estiver mergulhada profundamente na depressão, aí é necessário que esta pessoa se submeta a um tratamento, a uma terapia para ela sair desta fase. Tá? Quinta fase do luto e última fase é a fase da aceitação. Esta fase é considerada a última fase do luto, período em que a pessoa não nega mais os fatos, não sente raiva pelo acontecido ou por não poder ter evitado determinada situação. A depressão dá lugar à compreensão e o entendimento que existem coisas na vida que não podem ser evitadas. E finalmente chega o momento em que a pessoa aceita este momento da sua vida e ela segue com a sua vida. É nesta fase que podem surgir expressões como eu vou superar. Isso não é o fim de tudo. Eu vou aprender com isso e me tornar uma pessoa melhor. Vai tudo dar certo. Eu vou vencer. Eu vou conseguir passar por esta fase. São as afirmativas que passam a fazer parte do convívio de uma pessoa que superou a perda de um ente querido. Neste momento, ou seja, na fase de aceitação, a pessoa consegue recomeçar a vida. Por mais que a ausência ou espaço do ente querido falecido ou o término de alguma outra situação
tem acontecido, essa pessoa consegue contornar esta situação e, como já disse, ela consegue então seguir com o curso da sua vida. Alguns psicólogos vão dizer que uma das fases mais difíceis do luto é justamente o primeiro ano após a morte de um ente querido. Por quê? Pois será o primeiro ano em que a pessoa enlutada passará os primeiros aniversários e as primeiras datas comemorativas sem a presença dessa pessoa. Eu não sei se você já ouviu ou falou, mas eu já ouvi e já falei também. A gente fala, olha, está fazendo 1 ano hoje que aquela pessoa faleceu. Ano passado, exatamente neste dia, nesta hora, aquela pessoa estava presente conosco na comemoração desta data. Isso é muito comum acontecer, tá? Justamente no primeiro ano pós-morte da pessoa amada. Mas como superar o luto? Como passar por este momento da nossa história de uma forma que, ainda que algumas feridas fiquem, mas nós vamos conseguir superar? Como superar este momento? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, dê tempo a si mesmo. Dê um tempo para você, não cobre muito de você. Segundo, aceite seus sentimentos e saiba que o luto é um processo. Todos nós passamos e aqueles que ainda não passaram vão passar por este momento. Converse com as pessoas, isto faz bem, dialogar com as pessoas. Isto é ótimo para a autoestima, é alto para a pessoa passar por este momento difícil. Uma outra coisa, passe tempo com amigos e familiares. Isso é muito bom. Aqueles amigos, aqueles familiares que tem muita coisa a acrescentar à tua vida emocional, passe tempo com eles. Tem pessoas que fazem viagens. Faça isso. Não se isole. Nós, quando estamos sozinhos, começamos a pensar em muitas coisas que às vezes não são boas. Há pessoas que se isolam neste momento, elas acabam dando um fim na vida delas. Não se isole. Não foque no fato em si. Tá? Tente não culpar ou viver em busca de culpados pelo fato. O que você podia fazer foi feito. Acabou. Por mais que você se responsabilize ou se culpe, você não vai trazer esta pessoa de volta. Não tem como. Aceite o fato de que toda vida tem um fim. Aceite o fato de que toda vida tem um fim. E lembre-se, você pode conviver e superar seu período de luto. Dê tempo ao tempo, que você irá perceber que tudo se ajeitará, que você irá perceber que não é o fim de tudo. Bom, e o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte? Agora, eu passo a compartilhar contigo o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte. Primeiro, a morte é uma realidade. A morte é uma realidade. Se você abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27, você vai encontrar as seguintes expressões. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado ao ser humano, à raça humana, viver uma vez.
A morte é uma realidade. A segunda coisa que a Bíblia compartilha conosco é que todos são afetados pela morte. A morte é uma realidade. Todos são afetados pela morte. Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, ele vai dizer: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A morte é o destino de todos. E você que está vivo deve levar isto a sério. A festa pode ou não acontecer. Eu fui convidado para estar falando em julho deste ano, no aniversário de 15 anos. Estava tudo bem, tudo certinho. De repente aconteceu uma série de problemas e a família ligou para mim para dizer que esta festa ela foi adiada para o próximo ano, para janeiro de 2021. A festa pode ou não acontecer, você pode postergar, você pode adiar, mas a morte não. Não tem como adiar, não tem como cancelar. A morte é certa. Não há como fugir da morte. Enquanto estamos vivos, devemos levar a morte a sério, porque ela é para todos. A terceira palavra que a Bíblia nos dá sobre a morte é que há um motivo dela existir. Talvez você pergunte, ou já ouviu alguém perguntar, mas por que a morte existe? Há um motivo. E um dos textos que fala sobre isto é Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de nossos primeiros pais no jardim do Éden, Adão e Eva, trouxe a morte sobre a raça humana. Porque antes do pecado, não temos nenhum relato de morte. A morte foi introduzida na terra, em nosso mundo, depois do pecado, depois da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva. A quarta palavra que a Bíblia nos dá sobre a morte é que, já que a morte é para todos, já que a morte é uma realidade, temos que pensar ou repensar os nossos planos, projetos e sonhos. Temos que repensar os nossos planos, projetos e sonhos. Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 13, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Temos que ter cuidado com o que falamos. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. Não sabemos se alcançaremos o destino almejado. Não sabemos se os nossos planos darão certo. Não sabemos se os nossos projetos serão realizados. Não sabemos se os nossos sonhos vão acontecer. Não sabemos o tempo real que passaremos aqui. Algumas pessoas, usando como parâmetro a longevidade dos seus ancestrais, usando como modelo os muitos anos de vida que os seus ancestrais, seu avô, seu pai viveram, acham que vão viver pelo mesmo período que eles viveram. Mas é uma coisa incerta, não sabemos disso. A vida do ser humano não se resume em bens materiais. A nossa vida não se resume em conquistas materiais, em conquistas acadêmicas.
grande exemplo disto é Alexandre o Grande. Grande conquistador, grande imperador, que no auge de sua vida, no auge das conquistas, ele morre. Mas ele entende que aquilo que ele conquistou aqui não poderia ser levado com ele para o túmulo. Temos que repensar os nossos planos, projetos e sonhos. Nós que estamos vivos, temos que repensar isso. Quinta palavra da Bíblia sobre a morte. Não temos o controle sobre o nosso destino. Não temos o controle sobre o nosso destino. Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Vamos deitar, e o salmista ele faz uma bela oração. Eu me deito, eu me durmo, eu me deito, eu durmo, eu acordo, porque o Senhor me sustentou. É o Senhor quem nos sustenta. Vamos deitar, vamos dormir. E se a misericórdia do Senhor se renovar em nossa vida, acordaremos no dia seguinte para viver mais um dia. E temos que viver este dia de uma forma sábia. A duração da nossa vida é incerta. A vida se desfaz rapidamente. Ontem, você que me ouve, e eu mesmo, nós tínhamos os nossos 15 e 18 anos. Hoje, alguns de nós já ultrapassou meio século de existência. A vida se desfaz rapidamente. Sexta palavra da Bíblia sobre a morte. A morte não é o fim da nossa história. A morte não é o fim da nossa existência. E quando eu falo sobre isto, há um texto que vem na minha mente, um texto que eu gosto muito, que fala com muita particularidade sobre este assunto, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, que temos ali narrada a palavra do rico e Lázaro. No versículo 23, encontramos as seguintes expressões: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Quem estava sendo atormentado? O rico. Ele olha para cima, vê Abraão e Lázaro. Muitos não têm certeza do que há depois da morte. Em quase todas as religiões há uma crença de vida após morte. Os egípcios acreditam nisto. Os gregos. Os muçulmanos acreditam que depois da morte vão para o paraíso e lá irão usufruir de benefícios por terem sido fiéis à religião deles. Os cristãos, os evangélicos acreditam que depois desta vida vão viver uma vida de felicidade, de bem-aventurança com o seu Criador, com o seu Salvador, Jesus Cristo. Ficam confusos e acabam por ignorar que existe algo além da morte. Jesus, ele indicou claramente que há continuidade de vida pós-morte. Ele discorreu claramente e demonstrou que há vida depois do túmulo. Sétima e última palavra da Bíblia sobre morte.
Cuide da pessoa que você ama enquanto ela está viva. Cuide da pessoa que você ama enquanto ela está com você, enquanto você pode. Quando eu falo sobre este assunto em alguns sepultamentos, vem à minha mente o texto de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15, que fala sobre a morte do primeiro filho que Betseba teve com Davi. Este texto fala sobre isto. Davi fez o que pôde para evitar a morte da criança. Eu quero te convidar a dar uma olhada aí. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Dá uma olhadinha aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Palavras de Davi aos servos de Davi. Esta criança, ela adoece. Ela vai morrer. Davi sabe disso, porque Deus mandou que o profeta Natã dissesse isto a Davi. Davi, então, em um gesto de tristeza profunda, ele começa a jejuar. Ele rasga a sua roupa e se humilha para, quem sabe, assim a criança não morra. Davi fez o que pôde para evitar a morte da criança. Por mais que Davi tenha se esforçado, ele não pôde impedir a morte daquela criança. Davi aceitou a situação. Davi entende que o que ele podia fazer pela criança, ele fez enquanto ela estava viva. Você que me ouve neste momento, que passa por essa situação de luto, que teve que sepultar um ente querido, entenda uma coisa, não se culpe. Você fez por essa pessoa o que você pôde fazer enquanto ela estava viva. Não fez mais porque não pôde. Entenda que você não é responsável pela morte dela. Tudo que você podia fazer, você fez. Entenda que por mais que você tente fazer algo a mais, não há como trazer esta pessoa de volta. Um dia você seguirá o mesmo destino, ou seja, você e eu também vamos atravessar a grande fronteira chamada morte. Mas aqueles que já estão lá, não há como trazê-los de volta. Cuide da pessoa que você ama enquanto ela está viva. Eu quero concluir o nosso estudo dizendo o seguinte: cabe a cada um de nós uma avaliação sobre a nossa vida, pois é em vida que temos a possibilidade de crermos em Jesus e vivermos eternamente com Ele. Enquanto estamos vivos e conscientes, temos a possibilidade de escolhermos como será a nossa eternidade. Você não escolheu vir ao mundo, mas tem a possibilidade de escolher onde vai passar a eternidade. Pense nisso. Você pode não ter escolhido ter vindo ao mundo, mas você tem a possibilidade de escolher onde vai passar a eternidade. A vida é curta. Aproveite esse momento para repensar a sua vida, a sua história, os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos, e que Deus te abençoe rica e poderosamente. E mais uma vez, eu quero me dirigir em particular a você que passa por esse momento de dor, momento em que
você perdeu um ente querido, um amigo, isto é uma fase, isto vai passar. Busque este consolo, este conforto, esta força, esta restauração em Deus, porque Deus pode te ajudar. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer por esta oportunidade. E, Senhor, eu quero te pedir, esteja agindo na vida das pessoas que foram alcançadas por este estudo através deste vídeo, Senhor. Principalmente aquelas pessoas que estão passando por este momento de dor, de sofrimento, de perda, pessoas que tiveram que sepultar os seus entes queridos, os seus amigos. Deus, console, conforte, Senhor, que estas palavras possam ter um efeito terapêutico, ter um efeito, Senhor, de cura na vida dessas pessoas, pessoas que se encontram com a sua alma ferida. Senhor, tome estas pessoas em tuas mãos. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembre-se, saúde emocional é coisa séria. Cuide da tua e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçar.